Hoje é dia 27, terça-feira, e esse é o nosso primeiro editorial do dia. Então, bora tomar um cafezinho junto? Eu sei que tá caro, mas vamos falar de política. Este é o Café com Política. Bora pra cima? Vamos lá, pessoal. A gente está acompanhando o que está acontecendo, né, dentro do Supremo Tribunal Federal em relação ao Eduardo Bolsonaro. Pois é, parece que o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, ele dobrou a aposta contra o Eduardo Bolsonaro. Essa situação fez com que, assim, o sinal que o Eduardo Bolsonaro mandava para os Estados Unidos de que ele estava sendo perseguido politicamente tivesse uma comprovação. De certa forma, isso chegou até o Congresso norte-americano. Tem um senador importantíssimo, muito aliado do Donald Trump, que é o Shane Jett, né? O Shane Jett já se manifestou a favor do Eduardo Bolsonaro e disse que terá reação dos Estados Unidos contra a perseguição que está acontecendo. A própria imprensa, né, já começou a falar, opa, tem coisa errada. O William Vac, ele fez uma matéria dizendo o seguinte, olha, que eles estão argumentando contra o Eduardo Bolsonaro? Afinal, sempre houve, mas sempre houve essa questão de fazer denúncias lá fora contra a atuação do judiciário. Se até na época da ditadura militar isso aconteceu, por que agora é diferente e agora o Eduardo Bolsonaro não pode? Ou seja, de certa forma, meio que escancarou, né, que, nas palavras do William Vac, o Supremo Tribunal Federal está atuando para resolver um problema político, e não é o papel dele. Outro ponto também, né? O tenente-coronel Mauro Cid buscou ajuda do Toffoli. Será que estaria o Toffoli também envolvido no tal plano golpista Tabajara? Pois é, eu acredito que não. Tá? Eu acredito que não. Mas você vai entender um pouco, né, dessa história aqui, o porquê que o Mauro Cid procurou também o Dias Toffoli. E aí tem aquela história do Ciro Gomes bolsonarista. Eu falei para você. Pois é. Vou mostrar para você como foi a reação do Bolsonaro ao saber que houve, né, uma aliança entre o André Fernandes e o Ciro Gomes lá no Ceará e qual foi a reação do Bolsonaro em saber que o Ciro Gomes quer dar o apoio para ele. Vamos ver se você concorda ou discorda, qual o seu posicionamento. E por fim, vamos falar do posicionamento, né, do Eduardo Leite, que falou que para enfrentar o crime não precisa de tiro, porrada e bomba. Dá flores para os bandidos, você vai ver o que acontece, né? Bora falar de tudo isso? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. É sempre um prazer e uma honra poder estar aqui trazendo as informações do dia para você, tá? Lembrando a você, a gente tem algumas metas a bater. Nossa primeira meta é chegar a 2 milhões de seguidores até o mês de julho, tá bom? Então bora fazer, né, esse papel aí, esse trabalho o mais rápido possível para mostrar que nós, conservadores, estamos aqui alinhados, né, trazendo sempre notícia e acompanhando a política como deve ser feito, né, com democracia, com educação, com respeito, tá bom? E bora para cima, que hoje tem notícia e notícia importante para você. Bora para cima. Pois é, pessoal, vamos começar falando dessa questão do Eduardo Bolsonaro. Olha só, pessoal, parece que o Supremo Tribunal Federal dessa vez resolveu não só dobrar a aposta, ele quadruplicou, né? Vamos ser mais da roça um pouquinho, ele truplicou na aposta, né? Porque o negócio está um pouquinho exagerado. Dá uma olhada nessa matéria do UOL Notícias. O ministro Alexandre de Moraes aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República, do Paulo Gonet, e abriu um inquérito para investigar o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Segundo o pedido do Ministério Público, o filho do ex-presidente, que está licenciado do cargo nos Estados Unidos, articula sanções dos Estados Unidos contra Moraes para coagir o STF a favorecer Jair Bolsonaro. E aí a matéria diz aqui, ó, Moraes abre inquérito contra Eduardo Bolsonaro por ações nos Estados Unidos. Vamos resumir aqui. Qual é o argumento do Procurador-Geral da República contra o Eduardo Bolsonaro? O Procurador-Geral da República argumenta que o Eduardo Bolsonaro está tentando coagir o judiciário. Ou seja, qual é o papel do Eduardo? Buscando, né, algo que possa ajudar o seu pai, de forma a coagir o STF. Coagir o juiz da causa.
Então, esse juiz da causa será o relator neste processo que decidirá contra o Eduardo Bolsonaro. Já começa errado por aí. Para começo de conversa, jamais, dentro de uma democracia, esse processo poderia ser escolhido para a própria vítima do caso, né? E aí, você pode até parar para pensar, mas Sandro, o Eduardo Bolsonaro está tentando coagir mesmo o Alexandre de Moraes. É verdade, né? Assim, você pode dar uma de esquerdista e falar, é verdade, paz e amor, tá? Tá sim. Pois é, não seja burro, não. Porque não é assim que funciona, tá? Vamos lá. Então, quer dizer, se você acha que você está sendo alvo de abuso de autoridade, se você correr no Tribunal Penal Internacional e fizer uma denúncia, o que está previsto em leis, em tratados, em convenções, você vai estar coagindo o juiz? Ah, para. Vem cá, só outra coisa. Se você acha que é vítima de abuso de poder do judiciário, você não pode dar entrevista para os jornais dizendo os abusos que você está sofrendo? Não pode. Fazer vídeos nas redes sociais falando do abuso que você está sofrendo? Não pode. É só o Eduardo Bolsonaro que não pode, porque o juiz em caso é o Moraes. Vamos acompanhar aqui a sequência. Moraes abre inquérito contra Eduardo Bolsonaro por ações nos Estados Unidos. Ações legítimas. Qualquer um pode fazer isso. Tanto é que a galera lulopetista fez muito isso e eu vou provar para vocês. 2. Ministro do STF autorizou o depoimento por escrito do deputado licenciado que está nos Estados Unidos. Então ele determinou, né, que o Eduardo Bolsonaro faça um depoimento à Polícia Federal por escrito. Por escrito. Né? Que o Eduardo Bolsonaro envie de lá para cá por escrito o depoimento do porquê ele está fazendo isso. A chance de ouro do Eduardo Bolsonaro mandar isso por escrito, porque o inquérito está correndo agora, como sempre no STF, em sigilo, em segredo, e aí o Eduardo Bolsonaro ganha aqui, né, um grande presentão, ou seja, manda por escrito para o Alexandre de Moraes falando o porquê que ele está fazendo isso, e a gente sabe do porquê, né? Ele, por óbvio, está argumentando que é vítima de abuso de poder e manda para toda a imprensa internacional e nacional. Simples assim, o mesmo pedido. E aí é lógico, o Alexandre de Moraes vai falar que ele está quebrando o sigilo do processo. Se bem que os sigilos do processo que estão correndo no STF toda hora está na imprensa, né? Quando interessa a quem quer pegar o Bolsonaro. É óbvio, né? E aí, pasmem, o maior absurdo. O ex-presidente Bolsonaro também vai ter que depor na Polícia Federal. Por quê? Porque quem é beneficiado com essas ações é o próprio Bolsonaro. O próprio Bolsonaro. Só que não é só o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está argumentando, aí tem o Felipe Martins, aí tem os demais do inquérito do golpe da Bajara. Tem todo mundo ali que também é beneficiado. E aí tem os presos do 8 de janeiro. E diga-se de passagem, você lembra que eu falei, uma das formas, quando você se sente com abuso de poder contra você, é correr nas redes sociais, é correr na imprensa e contar. Você sabia que os presos do 8 de janeiro são proibidos de dar entrevista? Fernandinho Beiramar pode dar entrevista, Lula pode dar entrevista, todo mundo pode dar entrevista. Os presos do 8 de janeiro, o Felipe Martins não pode nem chegar perto de uma câmera. É esquisito, né? No mínimo é esquisito essa situação. E aí vem o PGR, Paulo Gonet, avalia que Eduardo articula sanções contra os Estados Unidos para coagir o STF. Os crimes, olha só, os crimes dos quais o Eduardo Bolsonaro passa a ser suspeito a partir de agora, tá? Primeiro, coação no curso do processo. Coação no curso do processo. Então ele está coagindo o Alexandre de Moraes. Tá? 2. Obstrução de investigação da infração penal que envolve organização criminosa. Olha. E o 3. Abolição violenta do Estado democrático de direito. O mesmo crime dos presos do 8 de janeiro, os mesmos crimes que o núcleo duro ali da trama golpista Tabajara está respondendo. Ou seja, só para mostrar para o Eduardo Bolsonaro o seguinte,
Você vai pegar 17 anos, meu companheiro. Vai dar ruim pra você. Isso não tem cara de coação do judiciário também, não? Não tem cara de perseguição? Pois é, você pode achar que não, mas não é o que o próprio parlamento americano está achando. E essas ações do STF estão chegando literalmente lá no. Estão chegando literalmente lá no exterior, né? Na imprensa internacional. No próximo bloco, eu vou mostrar para você como que foi, né, a atuação no caso da Lava Jato. Pois é, pessoal. Olha só. Deixa eu mostrar para vocês. A AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, à época, né, fez essa publicação aqui, ó. Olha que bonitinho, 2017. Advogados de Lula vão à Europa, nos parlamentos. Questionar o tribunal que pode confirmar a condenação do ex-presidente na Lava Jato. Então eles foram lá para questionar o tribunal lá de Curitiba. Olha só, foi questionar o judiciário. Em viagem a Londres com a finalidade de angariar apoio internacional ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os advogados do petista Valesca Teixeira Martins e, olha só, Cristiano Zanin Martins levaram dúvidas sobre a imparcialidade do Tribunal Federal da 4ª Região para decidir o recurso contra a condenação de Lula por corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Nem era golpe, é lavagem de dinheiro mesmo. Agora eu te pergunto, hoje o Cristiano Zanin é ministro do STF. Será que o Gonê, aproveitando o gancho contra o Eduardo Bolsonaro, vai apresentar também contra o Zanin? Tem a Gleisi Hoffmann também, que fez um vídeo, né, lá na Al Jazeera pedindo que a comunidade árabe partisse para cima do judiciário brasileiro. Você lembra disso? Pois é. Olha essa aqui, ó, do Brasil de Fato. Comitês internacionais vão analisar abusos da Lava Jato. Entenda o que está em jogo. Advogados citam o caso Lula e aguardam resposta da ONU e da OEA sobre possíveis violações de direitos humanos na operação. Uai, eles podem. Você entendeu o negócio? Que eles podem fazer esse tipo de denúncia. Agora, com o Eduardo Bolsonaro, não, pode não. Vamos lá. Lei do abuso de autoridade. Conheça 3 casos da Lava Jato, nos quais investigadores e juízes poderiam ser punidos. Ué, por que o Alexandre de Moraes não pode ser punido? Ele é mais juiz que os outros? Todos iguais, mas uns mais iguais que os outros? É isso? Não, vamos pegar aqui, ó, também, ó, o PT aqui, ó. Matéria, Zanin. Abre aspas. A ONU reconheceu que Moro e Deltan Dallagnol atuaram de forma ilegal. Fecha aspas. Advogados de Lula, Cristiano Zanin e Valesca Martins comentaram decisão da ONU sobre a perseguição. Perseguição, hein? Contra o ex-presidente. Vitória de todos que acreditam na democracia. Será que essa turma ainda acredita na democracia, né? Vou trazer uma matéria depois para vocês do próprio Estadão, tá? Que trata desse discurso do Lula que era pela democracia. Mas não era não, tá? Mas não era mesmo. E aí, o que aconteceu? O recado que o STF acabou de passar para o Congresso norte-americano, para o governo norte-americano, para o governo espanhol, que já recusou uma ação do Oswaldo Eustáquio, dizendo que havia perseguição política. Inclusive, né, tá ali, se o Paulo Gonê quiser processar a justiça espanhola, dizendo que a justiça espanhola está obstruindo o trabalho da justiça brasileira, pode fazer também, né? Pode tentar, não tem problema não. O que vocês precisam entender neste caso aqui? O recado foi claro. Eles entenderam que o que acontece no Brasil é perseguição. Bora do próximo bloco. Pois é, o que está acontecendo é o seguinte. O Shane Jett, que é um senador norte-americano, ele disse que vai atuar em prol, né, do Eduardo Bolsonaro nesse caso aqui, que reconhece os abusos. Olha só, a matéria do Paulo Figueiredo. Senador americano Shane Jett sai em defesa de Eduardo Bolsonaro após o pedido de inquérito da Procuradoria-Geral da República.
O senador americano, parlamentar de Oklahoma, criticou a investigação no STF como sinal preocupante e classificou como, abre aspas, tirania usar o poder do Estado para silenciar a oposição. Abre aspas, investigar funcionário eleito por busca de apoio internacional é inaceitável. Usar o poder do Estado para silenciar a oposição não é justiça, é tirania, declarou o parlamentar Shane Jett. Cara, é óbvio que essa seria a resposta. Então vamos lá. O governo norte-americano argumenta que há perseguição à oposição. Como que a gente vai provar que isso não acontece? Perseguindo a oposição. Ou seja, ontem a Globo fez, né, um editorial onde petistas raiz lá da Globo falaram, olha, se o STF queria provar que ele persegue o Bolsonaro e a família, parabéns, eles acabaram de conseguir isso. Gente, é a Globo falando isso aí. E aí, o jornalismo em peso começou a levantar essa bandeira. Presta atenção aqui no discurso do próprio William Vac, né? Você vai assistir aqui comigo o trecho em que o William Vac fala, olha, não tem jeito, né? É uma união braba para perseguir opositores. E o William Vac falou que o governo e o STF estão buscando uma saída jurídica para um problema que é político, ou seja, perseguição. O ministro Alexandre de Moraes dobrou a aposta diante da ameaça de sanções por parte do governo dos Estados Unidos, levantada pelo próprio secretário de Estado americano Marco Rubio. E abriu hoje inquérito contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos coordenando uma campanha política contra o ministro, contra o Procurador-Geral da República e contra o próprio STF. Segundo Moraes, Eduardo Bolsonaro é investigado agora não só por tentar submeter o funcionamento do STF ao crivo de outro Estado, o que, segundo o ministro Moraes, caracterizaria atentado à soberania nacional. Mas é investigado também por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ou seja, o mesmo tipo de acusação que pesa sobre seu pai Jair Bolsonaro. A julgar pelo que disse semana passada, o secretário de Estado americano, o governo de Washington, caminha para entender que Bolsonaro é vítima de perseguição política, com o judiciário brasileiro como ferramenta central. Ocorre que apelar a governos estrangeiros ou órgãos internacionais faz parte desde sempre de embates políticos, aqui, em vários outros lugares, e no passado era o contrário. Vítimas da ditadura militar brasileira nos anos 70 pediram e conseguiram intervenção do governo do então presidente democrata americano Jimmy Carter. Este é só um exemplo. A abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro atende a uma representação criminal por parte de líder do PT na Câmara, que a Procuradoria-Geral e o STF, na figura de Moraes, transformaram em resposta institucional ao governo americano. Executivo e judiciário são vistos no Brasil como um par na mesma coreografia. Como ficou claro hoje, mais uma vez, com o pedido da Advocacia Geral da União para o STF definir, e com urgência, pauta essencial do ponto de vista do Executivo, que é a regulamentação das redes sociais. O que governo e STF estão buscando são respostas jurídicas para problemas de natureza evidentemente política. As instituições foram jogadas nesse turbilhão, que no caso da relação com os Estados Unidos, está apenas começando. Tá nítido, só tá começando, né? Esse embate que vai acontecer só está começando. A Jovem Pan também debruçou sobre o caso. No próximo bloco, a gente vai mostrar para vocês aqui o posicionamento da Jovem Pan também sobre esse caso do Eduardo Bolsonaro. Pois é, pessoal. Dá uma olhada nessa matéria da Jovem Pan. O Gani, ele se manifestou sobre essa situação da ação do Procurador-Geral da República contra o Eduardo Bolsonaro. Abre aspas, fico tentando entender qual é o crime que o deputado Eduardo Bolsonaro cometeu. Pois é, acompanha comigo aqui esse trecho. A Procuradoria-Geral da República se apoia
no Código Penal, no artigo do Código Penal, que prevê que, de alguma forma, Eduardo Bolsonaro estaria utilizando a posição de poder público que ele tem para auxiliar ou para ajustar uma questão pessoal relacionada ao pai dele nessa ação no Supremo Tribunal Federal. Como é que você avalia mais esse imbróglio envolvendo a família Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes, que cai como relator? Algo que também foi visto de maneira divergente, né, por quem acompanha esse assunto agora, porque de alguma forma a atuação das autoridades americanas também seria contra o próprio ministro. Ou seja, ele cai como relator de um processo do qual ele também estaria envolvido ou seria vítima mais uma vez. Evandro, eu fico tentando entender aqui qual que é o crime que o deputado Eduardo Bolsonaro cometeu. Eu não consigo ver qual é esse crime. Na verdade, o que ele está buscando é colaborar com a justiça norte-americana, né, num caso muito específico em relação a ferir a liberdade de expressão de cidadãos norte-americanos aqui no Brasil e de empresas norte-americanas aqui no Brasil. E ele colabora com isso. Então, o que isso tem a ver com o pai dele, o Jair Bolsonaro? Aí o Jair Bolsonaro vai ser ouvido. Para mim não faz muito sentido essa história e fica me parecendo algum tipo de intimidação, de retaliação política. Outro ponto, também tem um conflito de interesse, porque a pessoa que está sendo investigada e que pode ser alvo de sanção, de processo pela justiça norte-americana, seria o relator contra o próprio Eduardo Bolsonaro. Também eu acho que isso não casa muito bem. Mas, enfim, são aí os tempos da atualidade brasileira. A Procuradoria... Quase que falou besteira, né? Os tempos da dita, né? Dura. Quase que falou besteira, né? E ao vivo na Jovem Pan não pode, né? Não pode de jeito nenhum. Pode chamar o Bolsonaro de genocida. É falar que tem ditadura no Brasil, não pode não. Agora, a grande questão que fica é, será mesmo, né? Que os caras são tão descarados assim que cara, nem dá pra disfarçar. Pô, não dava pra colocar o processo pelo menos na mão de outro, né? Não dava pra colocar na mão do, sei lá, do Barroso ou do Gilmar Mendes ou do Flávio Dino. Por que não jogou pra mão do Flávio Dino? Não, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, mas não vamos jogar pra mão do Moraes, não. Porque aí vai ficar escancarado demais. Ele é a vítima. Será que nenhum outro ministro do STF tá querendo sujar suas mãos? E aí só tá sobrando pro Moraes mesmo encarar essa bronca toda? Sei não, hein? Vamos acompanhar tudo isso. Bora falar do Mauro Cid agora. Vem comigo. Próximo bloco. É o seguinte, pessoal. Notícias do UOL. Olha só. O Mauro Cid buscou a ajuda do assessor do Dias Toffoli, né, para poder sanar aí a perseguição que estava acontecendo contra ele. Cara, assim, eu não sei se a lente do óculos petista e a lente do óculos nosso de cidadão que observa com imparcialidade isso aqui é diferente, porque assim, a cada dia que passa, a gente vê que realmente tinha uma perseguição mais escancarada. Olha só, o tenente-coronel Mauro Cid buscou a ajuda de um assessor de Dias Toffoli, ministro do STF, após ler notícia na imprensa sobre o risco de ser preso pela Polícia Federal. A conversa é de 1º de janeiro de 2023. Entenda, 1º de janeiro de 2023. Olha aqui. 1º de janeiro de 2023 foi antes do 8 de janeiro. Já tinha a informação de que o Mauro Cid ia ser preso para o Fishing Expedition. A imprensa já anunciava que o Mauro Cid seria preso. E olha só o teor da conversa aqui, tá? Que o UOL colocou aqui. Então, eu não estou violando direito de ninguém, tá no UOL, tá público. Ó, Mauro Cid falou o seguinte: o advogado da Advocacia Geral da União não tem acesso a nada. Só a relatórios que a Polícia Federal divulga ou, o que é pior, que vaza na imprensa para poder processar ele, né? O assessor do Dias Toffoli, agora, coitado, vai entrar no inquérito, se brincar, né? Falou, cara, é ridículo isso. No término do recesso do judiciário, vou agendar uma audiência com o ministro para você. Vou falar com os amigos, advogados de peso sobre isso. Acho que o Caputo Bastos pode ajudar, que é um escritório de advocacia, o Caputo Bastos, né? Na conversa, o Bauni,
que é o assessor, diz que vai marcar uma reunião entre o Cid e o ministro Dias Toffoli. Ele também afirma que pode indicar um advogado para defender o Cid. Na época, Toffoli mantinha boa relação com o então presidente Jair Bolsonaro. Sim, o Bolsonaro e o Toffoli eram muito amigos, né? Nem sei se é ainda hoje, mas o Toffoli e o Bolsonaro sempre tiveram uma boa relação. E aí você vê que até o assessor do Toffoli, né, ficou indignado com isso e falou, cara, é ridículo isso aí que estão fazendo com você, ô Mauro Cid. E aí veio todo, né, esse avanço aí. Então, para mim, o que eu vi aqui foi um assessor indignado falando, cara, que sacanagem que estão fazendo com você, que perseguição descancarada, né, coisa mais feia. Trem feio. Vamos lá. Próximo agora, vamos falar de Ciro Gomes. Alto lá, companheiro. Vamos lá. Ciro Gomes, bolsonarista. Pois é, vou fazer uma enquete hoje. Você entra lá nas postagens do canal. Quero saber se vocês querem o apoio do Ciro Gomes, né? Eu já fiz a pergunta num vídeo. No vídeo, a maioria das respostas foi, não, prefiro o Ciro Gomes ajudando. Então você vai responder se o Ciro Gomes é melhor ajudando o Bolsonaro ou sendo inimigo do Bolsonaro. Por que está acontecendo aqui? Ele já deu apoio para o André Fernandes lá em 2024 contra o candidato petista. Pois é, Bolsonaro teria ficado incomodado com os elogios e acenos de André Fernandes ao Ciro Gomes. Matéria é do Povo, tá? O Bolsonaro não teria gostado da condução do processo. Ele enxerga que o PL deve ser protagonista do processo e discutir a possibilidade de receber aliados, tá? Então, não ficou muito satisfeito o Bolsonaro, não. A candidatura de Alcides, pai de André, ao Senado foi discutida anteriormente, mas as tratativas com o nome de Ciro no governo, não. O que está acontecendo? É o seguinte, tá? Só para você entender essa paradinha aqui. O Ciro Gomes, ele deu apoio ao André Fernandes. Não apoiou o petismo já em 2024, o que formou um racha completo entre o Ciro e o lulopetismo, né? O que é bom para mim, tá? Acho o Ciro Gomes, assim como o Aldo Rebelo, porque, cara, tem gente da esquerda muito preparada. Eu sei que você tem um preconceito aí. É esquerdista, não vale nada. Esses caras estão mudando, eles estão vendo quem se tornou o lulopetismo e o autoritarismo do lulopetismo. O Ciro Gomes mesmo já falava do autoritarismo do STF antes mesmo das eleições de 2022, tá? Cá entre nós. Só que o que acontece? Caras como o Aldo Rebelo, caras como o Ciro Gomes, nessa frente ampla contra o Lula, até o próprio Rui Pimenta lá, né, do PCO, tá sendo muito útil aqui para desbancar as narrativas que eles estão criando. Então, o Ciro Gomes, ele quer articular o quê? O Alcides, né? O doutor Alcides, pai do André Fernandes, se eu não me engano, parece que foi o que eles colocaram aqui, eu não sabia dessa, tá? É pai dele, sim, tá? Colocar o doutor Alcides como senador e, em troca, articularia um apoio ao Ciro Gomes ou a um indicado do Ciro Gomes ao governo. O que, para mim, é uma troca justíssima. Vem cá, o que é mais importante, né, em 2026 para o bolsonarismo, para a direita? Um Senado forte, batendo de frente contra o Supremo Tribunal Federal, ou o governo do Ceará, que a vida inteira foi esquerdista? E talvez com o Ciro Gomes alinhado mais a um centro-direita, né, saindo, porque o Ciro Gomes sempre foi um centro-esquerda, saindo do centro-esquerda, ficando mais ao centro ou mais a um centro-direita, porque o Ciro Gomes tem algumas ideias boas, tá? Eu li o livro do Ciro Gomes, muito bom, tá? Então, o que é interessante? Eu acho que é mais importante ter um apoio para um senador de direita do que até o próprio governador de direita. Então, acho que nessa briga aqui, eu acho que o André Fernandes está mais certo do que o Bolsonaro. Aí não sei o que você pensa sobre isso aí, qual que é o seu posicionamento sobre isso, tá? Fala para mim. Porque quando a gente fala entre governadores insossos, a gente tá vendo isso aqui, ó. O próprio Eduardo Leite, né? Eduardo Leite diz que sim, o Rio Grande do Sul enfrenta o crime sem tiro, porrada e bomba. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é do PSD, do Kassab, destacou nessa segunda a importância da institucionalidade no combate ao crime e criticou medidas que ele chamou de populistas no combate à criminalidade. A fala foi durante o Seminário de Segurança Pública, Direitos Humanos e Democracia do Instituto para a Reforma das Relações entre o Estado e a Empresa.
Cara, essa crítica aqui foi ao Caiado, tá? E foi ao Tarcísio de Freitas também, né? Que tirou lá a Cracolândia lá. Não, aqui no Rio Grande do Sul, eu tava no Rio Grande do Sul até poucos tempos, eu dei um pulo. Vocês sabem que eu moro no Uruguai. Eu saí do Uruguai, fui passar lá em Rio Grande do Sul, passei lá em Jaraguão, dei uma passeada em Porto Alegre ali. Meu irmão, a sensação de segurança que eu tenho lá não chega nem aos pés. Não tô falando mal do Rio Grande do Sul, tá? Eu amo vocês. Eu tô falando do governador, tá? Não chega aos pés da sensação de segurança que eu tenho quando eu chego em Goiás, tá? Eu passo no Rio Grande do Sul para ir para Goiás, porque é o lugarzinho que eu gosto, tá? Mas a sensação de segurança de Goiás não se compara com a de São Paulo. A sensação de segurança é maior. O Caiado acertou a mão. Não é à toa que ele tem 86%. É lógico. Você pode ter divergências com o Caiado em relação a um monte de coisa. Não, acenos ao STF. O cara é meio autoritário, meio coronelzão. E é verdade, vocês não estão errados, não. Vocês têm que criticar o cara mesmo. Mas no quesito segurança pública, eu não abro mão. Ninguém no Brasil, nenhum governador chega aos pés do Caiado em colocar a polícia para trabalhar. Isso é fato. E aí, irmão, aqui no Goiás é com orgulho, né, que é tiro, porrada e bomba. Tá? Então, tem que repensar muito essa questão dos governadores aí, né, nesse discursinho meio esquerdinha aí do Eduardo Leite. Eduardo Leite, para mim, nunca foi direita, tá? Nunca foi. E talvez um dia chegue a ser, mas para mim é esquerdinha, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, né? Depois desse café caro que a gente tomou agora, a gente vai pro segundo editorial do dia, tá? Desculpe o atraso, hoje atrasou mesmo, tá? Então foi sem vergonha isso minha, eu dormi tarde, tá? Então, tchau, abraço, fica com Deus e até daqui a pouco.